Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Este programa que é inteiramente produzido por graduandos em psicologia. Hoje trazemos a continuação de uma entrevista que realizamos com profissionais atuantes na redução de danos em unidades do CAPS. Este quadro, Articulando em Redes, em primeiro momento, trouxe o contexto histórico da redução de danos no Brasil e a rotina desses profissionais. Agora, vamos abordar sobre problemas atuais, como as drogas K, e como é a abordagem com população de rua. Vamos continuar esse papo que está muito bacana. Eu queria que vocês trouxessem para nós, né, a diferença que existe entre residência terapêutica, né, e comunidade terapêutica, porque muita gente acredita que é a mesma coisa, né? E aí eu queria que vocês trouxessem, pela percepção de vocês, atuação de vocês, o que se entende de residência terapêutica e comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica, ela é um espaço nem sempre regulamentado pela saúde. E ele tem a aplicação de um cuidado em dependência química com a prática de abstinência. E com métodos que são sem muita linhagem, assim, nem sempre tem um psicólogo, sempre tem um serviço de acompanhamento, não tem um psiquiatra, porque para você estar afastando essa pessoa de um ciclo social e colocando ela num lugar com quesito de internação, você tem que ter pelo menos a parte ambulatorial correta. Nem sempre as comunidades terapêuticas possuem. A residência terapêutica, ela já é diferente. Geralmente ela é regulamentada ela tem alguma OS na administração dela. Ela tem alguma OS na administração dela e assim, ela tem ela pertence a algum serviço, por exemplo, CAPS. Geralmente é um CAPS, porque vai ter a SRT, né, e também as UAAs. E aí ela vai ter, por exemplo, os técnicos, que são geralmente terapeuta ocupacional e psicólogo, e os acompanhantes comunitários ou redutores de dano, dependendo da OS, dependendo da região. Ótimo. Eu perguntei porque, né, vocês provavelmente viram que recentemente a gente, né, teve um caso midiático aí de que um atendido numa comunidade terapêutica foi espancado e morto, né? Então, por isso que eu queria que vocês trouxessem essa diferença para população, né? Quem nos ouve saber que existe as residências terapêuticas, que é algo que tem ali os seus fundamentos, é regulamentado, está dentro, né, da política pública de fato, e as comunidades terapêuticas são esses locais que são, vamos dizer, que os novos manicômios, né? E a gente vê a diferença ali até da narrativa do usuário, né? Eu tenho uma experiência ali com o SRT dos usuários que estão lá, e você vê a diferença e a transformação que tem essa pessoa pelo cuidado, pelo amor que tem ali. Muitos eram ali, a todo momento queriam fumar, e era um maço de cigarro, 2 por dia, e começa a transformar quando acordar de manhã, um cigarrinho. Depois do almoço, um cigarrinho. Antes de dormir, um cigarrinho. Então isso já é uma redução de danos para uma pessoa que fumava um maço inteiro, sabe? E a pessoa conseguia até conversar com você de boa, né? Dependendo, claro, dos seus limites e das suas problemáticas mentais. Aí quando a gente fala um pouco da rua, a gente, infelizmente, vê falar de inúmeras violências, né? Tal como você trouxe aí, né? Do caso da pessoa que morreu. Essa semana mesmo a gente conversou com uma moça que pra sair de lá, ela teve que se perfurar, sabe? Ela pegou o braço e fez um corte mesmo, ou ela saía de lá, porque eles não tinham escolha, ou ela morreria lá. Então você vê que é tão forte ali, que não tem aquele pacto de cuidado, porque a pessoa quer sair, sabe? E a única lembrança boa que ela tinha, infelizmente, era do que eles chamavam, entre aspas, de Danone, que era a junção de vários remédios, que eles amassavam, colocavam um pouco de água para fazer uma pastinha, ela tomava para ela poder ficar extasiada e poder dormir direto, sabe? Então, infelizmente, a única lembrança boa dela não é de repente ter assistido um programa de televisão com alguém, ter feito uma arte, ouvido uma música, ter passeado numa praça, como são feitos nos SRTs, né? Mas sim de tomar uma medicação para se extasiar, para esquecer onde ela está,
sabe? Então são inúmeras violências que a pessoa passa nessas comunidades, infelizmente, né? E a gente vê a rodo por aí, conversando com as pessoas na rua. Alan, pensando em projeto de país, vocês mencionaram anteriormente a questão da redução de danos, vem com a conscientização, para que ele não transforme o uso da droga com o agravamento de demais situações que ele não precisaria estar exposto a isso. Mas aí a gente vê o PNAD 2019, né, que é a Política Nacional sobre Drogas, que ela coloca a abstinência como foco. A política nacional não quer que a pessoa aprenda ou que ela tenha uma educação, ela quer que a pessoa não se drogue. Dentro desse contexto, a comunidade terapêutica não atende? Claro que tem as questões que foram mencionadas, que são casos hediondos. Mas ainda assim, não é a proposta nacional? Acho que segue a proposta, sim. Só que, mais uma vez, de forma violenta, né? Porque, pra mim, a abstinência, se você for seguir esse segmento da pessoa, vai ser muito violento, sabe? Você pega um usuário de K9, por exemplo, e pede pra ele ficar 24 horas sem uso. Ele vai ter náusea, ele vai ter dor de barriga, ele vai ter febre, ele vai suar de uma forma, assim, incrível, ele vai sentir dores que ele não sente, pra ele dar só um uso, sabe? Então, a comunidade terapêutica, ela vai sim estar respaldada nisso, mas a que preço? Para uma pessoa que ela chegar a se cortar para poder sair de lá, então realmente não está tendo uma prevenção que seja totalmente efetiva, né? Porque acho que no papel é tudo muito bonito, né? Mas acho que vem de pessoas que não têm o entendimento total de como que é essa vivência, de como é o sofrimento, né? E aquele esquema, você tem que entender, tem que estar no meio do povo para compreender, né, as suas demandas e as suas tristezas, as suas dores. Né? Então, se eles não entendem, é muito fácil você começar a se basear numa lei sem ver como tá essa pessoa, sabe? Então ela pode estar muito bem respaldada assim, só que não vai estar vendo, né? São leis de olhos fechados, né? Tá lá, tá garantido, mas a que preço? Pedro, você acha que pode haver abstinência com redução de danos? Eu acho que é relativo. Porque se a gente for pensar no quadro de saúde mental da pessoa, tem que entender o que ela pode e o que ela não pode. Isso vale para todo mundo. Sabe? A gente não está falando isso só de spas, de substância psicoativa. A gente também pode estar falando do chocolate, cara. A gente pode estar falando do café. A gente está falando do cigarro. A gente está falando de várias coisas. A gente está falando do vício em internet, vício em rede social. Então, a gente tem que pensar, abstinência do quê? Só da substância? E o cara que, quando sai do serviço dele, ele vai lá, toma a cerveja dele, ou fuma um baseado dele, e vai e cumpre a rotina dele. Esse também tem que viver em abstinência? Então, eu acho que as pessoas têm o direito de fazer as escolhas delas. Mas eu acho que elas têm que ter consciência do impacto que as escolhas causam na vida dela. E a redução de danos também é isso. A redução de danos eu costumo dizer que é um orientador socioeducativo premium, tá ligado? Porque ele tem ali o sistema do SUS para garantir os cuidados em saúde da pessoa. Porque é muito relativo, cara. Redução de danos e abstinência, elas... Eu vou voltar, vou só puxar um gancho bem rápido da pergunta anterior, que era o lance da nossa política nacional de relação ao uso de drogas e o combate Sim. ao uso de drogas. A gente tem que definir se é um combate ao uso de drogas ou se a gente vai ter a redução de danos. Porque a gente vai encarar isso como guerra às drogas, guerra aos usuários das drogas, ou a gente vai cuidar da saúde dessas pessoas em virtude do que já está na sociedade. Não tem como punir essas pessoas. E o sistema de comunidades terapêuticas, ele é manicomial, ele é punitivo, é diferente. Ele não é acolhedor. A redução de danos é acolher. Então, vai muito de encontro, porque a gente bate nisso no nosso congresso. Nosso congresso é dividido. Então tem o cara que vai achar que a pessoa que fuma crack é nóia, mas o cara enche a cara e bate na mulher, tá ligado? É nesse lugar, assim, o cara que vota lá, o cara que enche a cara bate na mulher, o cara que assedia uma deputada. É esse ponto de vista, assim.
É uma bancada neopentecostal gigantesca que tem milhões de pessoas com massa de manobra dependente da fé. E essas pessoas também têm direito a voto. E ela não vai entender. Ela vai falar, não, tem que internar mesmo, aí quando ficar bom você tira. Tem que orar, tem que orar. Orar vai resolver. Mano, orar vai resolver pra todo mundo. Mas se você não entender que você tomar 3, 4 corote por dia vai te matar, porra, vai ficar difícil, irmão. Vai ficar difícil você ter um cuidado de saúde. É nesse lugar, entendeu? Quer tomar um corote? Toma de final de semana, faz um chevette, faz alguma coisa. Vamos pensar numa prática. Vamos organizar o seu uso, porque até a gente, para tomar uma cerveja e fazer alguma coisa, a gente tem que se organizar para fazer. E isso vale para todos. Eu que atuo muito com adolescente, né? E é muito nessa questão, né? Muita gente já chegou com o mesmo questionamento que o Ezequiel fez para vocês, de vocês incentivam os adolescentes a usarem... Podcast. Né? A usarem drogas, né? A fumar maconha. A questão é que, como o próprio Alan e o Pedro já trouxeram, não tem como a gente dizer para eles, não fuma, e eles não vão fumar, porque já está ali no contexto diário da vivência deles, né? Eu acho que a questão é muito trazer para eles essa educação do que é o uso consciente, né? Que é você fazer o uso, né? Que é uma escolha que a pessoa faz. Então, assim, ela fazer o uso, mas de maneira que ela compreenda o efeito que ele dá, né? No seu próprio corpo, né? Eu acho que é meio que isso, não é incentivar o uso, mas eu acho que fazer essa reeducação, né? De o que é essa substância, como ela te afeta, né? Eu acho que a gente vendo também trazer essa educação, né? Porque a gente sempre pergunta, né? Quando a gente chega a esse ponto do uso, né? Como está o seu uso? Né? Quantas vezes você está usando no dia? Você está conseguindo fazer outras aplicações na sua vida? Porque quantos jovens, infelizmente, né, ainda mais no K9, quando a gente fala sobre relações, né, você consegue ter uma relação, não tô falando só sobre o sexo, mas de você estar ali com uma pessoa, não só com o sexo, como fala? Me fugiu a palavra agora. Isso, obrigado, o sexo oposto, né, mas até na amizade, você conseguir manter uma relação de conversa, de você realmente se divertir, sabe, porque às vezes ali ele tá só anotado na droga. Então você está conseguindo ter uma vida plena para você conseguir fazer um corre, para ganhar um dinheirinho, para fazer um trabalho, você se divertir no trabalho que você está. A gente sabe que não é tão fácil, infelizmente, você se divertir em trabalho que está, porque trabalho é trabalho, né? Mas ter as suas relações de amizades ou até de afetos, né? Então a pessoa de repente se perde nisso, entende? Então acho que é importantíssimo a gente também chegar e entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? O que se perde tanto, né? E ela quer tanto inebriar no caso do uso. Né, que ela se fecha para outras coisas, esquece tudo e o seu relacionamento, a sua diversão, os seus prazeres vão ser só para o uso da substância. E entender que essa questão da drogadição, ela é uma questão de saúde pública e não de segurança pública, como a gente vê os nossos governos, né, todos, né, percebem a questão da drogadição muito como segurança pública, né? Sim, eu acho que ver ali como segurança pública, a gente vê como que é, no caso da polícia, né, ali em São Miguel, eu não sei como tá do lado do Pedro, mas houve muitas reformas em praças, e nessas praças tinha muitas pessoas que tinham suas cabaninhas, e eram pessoas ali que faziam seu uso, era um pessoal que a gente acompanhava, né, tinha uns que eram mais esquentados, a gente entende, outros mais tranquilos, só que a todo momento a gente ouvia, tipo, tem que tirar eles de lá, e já teve caso a gente chegar e falar assim, vocês vão tirar eles de lá? Eu falei, mas por que eu vou tirar ele de lá? Ele tá fazendo algo mal? Não tô sabendo o que tá acontecendo aqui, né? Por que essa pessoa não pode estar aqui, né? Aí teve uma pessoa que chegou a falar, né? Falou assim, porque ele tá sujando a praça, né? Aí tá, mas como que ele tá sujando a praça? Sabe? Então fica bem complicado isso, porque se a gente não vai resolver, eles vão jogar pra outro, vai jogando pra outro, que chega até a polícia. Então vai fazer aquele projeto de desfazimento, e o projeto de desfazimento eles vão falar assim, por favor, se retire. É sempre com a polícia, é sempre com cacetete, é sempre com violência, né? E não é chegar de forma que converse, que alinhe, que sensibilize, ou que possa falar assim, a gente vai estar tirando vocês aqui, mas a gente vai estar vendo outro lugar para vocês, né? Vocês desejam ir para algum lugar? Não. É sempre, vaza daqui e começa a migrar para outro lugar. E desse lugar que vai migrar, vai acontecer novamente. E é um ciclo que nunca se encerra, porque sempre dá continuidade, né? Porque as violências, elas são assim, cíclicas a todo momento para esse público, infelizmente, né? Perfeito, Pedro. Dentro desse contexto que o Aaron trouxe pra gente, juntando a PNAD de 2019
montando o projeto e como que a população e a sociedade enxerga essa população de rua. Você acredita que dentro dessa atualidade a gente tem visto diversos debates, sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? Dentro da gravação desse episódio, em julho de 2024. E sempre que tratam Cracolândia, muitos sapateiam, falam que é questão de saúde, falam que é questão de segurança, falam que é questão de assistência, e no final ninguém concorda. A PNAD, ou melhor, a Cracolândia, é um produto da política de combate ao usuário de drogas, às drogas. O que é a Cracolândia? Qual é o resultado dela dentro desta visão macro que a gente tem trazido agora? Cara, ela é o resultado da sociedade. Ela é o resultado da sociedade, ela é resultado do descaso, ela é resultado da falta de incentivo nas políticas públicas para pessoas de baixa renda, para as pessoas de pele preta. É só você ver quem que tá na Cracolândia, o público que tá na Cracolândia, assim. Ela é o resultado disso. As quebradas, elas deixaram de suportar os usuários, tá ligado? E aí eu acho que tem os estudos do bairro Campos Elísio. O que era o Campos Elísio antes da Cracolândia? Era a região mais nobre de São Paulo, onde moravam os barões do café. E é isso, sabe? A Cracolândia é o impacto disso. É muito difícil dizer que é muito fácil colocar um culpado, sendo que ela é o reflexo do Estado, ela é o reflexo disso. E a gente só consegue combater? Não. Eu não tô combatendo a Cracolândia, tá ligado? O que eu defenderia seriam centros de convivência onde as pessoas poderiam fazer uso delas. E as drogas, onde que elas comprariam? Eu não sei, eu não sou cagueta. Tô brincando. Mas assim, não sei se vocês conhecem o Edley, o Centro de Convivência Edley. Ele é um espaço onde tem um uso assistido, de certa forma, um uso seguro, um uso protegido. E eu acho que isso devia ser incentivado, porque para as pessoas que vão ali, elas vão fazer o uso delas e elas, de repente, voltam para um equipamento de acolhimento, onde ela consegue ter um amparo da UBS, também do CAPS e de outros equipamentos sociais, e isso ser expandido. Isso não é expandido. Os equipamentos de acolhimentos sempre estão ali na ponta de faca, precários, sempre nos limites, sempre com condições difíceis. Nem todos têm umas boas condições, muitos com queirana, infestação de inseto, rato, barata, alimentação ruim que chega das empresas, até a alimentação nos CAPs mesmo, que chega de qualidade duvidosa, sabe? E é isso. Resolver, não tem resolução. Não vai ter um cara que vai chegar e falar: eu vou resolver isso, vou internar todo mundo, eu vou acabar, vou colocar a polícia lá, porque vai montar em outro lugar, como aconteceu um tempo atrás. O nome desse projeto que rola no centro de São Paulo é o Projeto Caronte. Você sabe, o Caronte era um navio que transportava os mortos, o nome do Caronte. Então olha o nome do projeto que os caras querem implementar para resolver, né, entre aspas, aí o problema da Cracolândia. É um problema porque perdeu totalmente o controle. Mas e o que vem antes disso? E no ser humano? Quanto que investiram na base no ser humano para que essas pessoas não cheguem a essa condição? Quanto que fizeram isso? Não fizeram, não fazem. Então é um problema social, um problema do sistema. E o sistema ganha com isso, ele se alimenta disso, ele vive disso. Eu tenho certeza que não é o traficante da minha quebrada que coloca aquilo tanto de crack na Cracolândia. Eu tenho certeza que esses caras não têm dinheiro para fazer o tanto de laboratório possível de crack para isso. É alguém que tem muito interesse em manter aquilo. E ele usa aquilo ali como massa de manobra para ele. É o meu ponto de vista.
Sim, não que eu tenho a razão de tudo, mas é a forma que eu vejo as coisas. Perfeito. Eu posso só complementar rapidinho o que o Pedro Por disse? favor. Eu acho que vem trazendo isso, Pedro, ainda mais com esse nome Caronte, né, de levar mortes, eu acho que traz muito ali na palavra a desumanização das pessoas, né? Quando a gente lembra lá atrás, quando veio aquele boom do crack, que eles falavam, a droga que zumbificava as pessoas viram um zumbi, né? E na nossa cultura, né, uma cultura geek, o que acontece com um zumbi? Como que você tem que fazer com um zumbi? Você tem que matar um zumbi, é tiro na cabeça. Sabe? Então, eles começam a trazer isso, então sempre vai vir uma droga que vai zumbificar essa pessoa, que vai desumanizar essa pessoa. Então essa pessoa é o quê? Ela não é mais uma pessoa, ela não é mais uma pessoa que foi amada ou que é amada ainda. Ela é só uma pessoa que tem que morrer e tem que ir para um projeto como esse Caronte, que tem que ser levado a sua alma, né, a sua vida, mas não como um cuidado, né, de afeto, de amor. Né? Ela só se tornou mais né, um alvo, né, de tantas formas violentas que tem, de ser morta e ser rebaixada, né? E deixar como sub-humana, né? Então, acho que tem essa tendência que tá cultural e senso comum, né? De sempre estar rebaixando o usuário a formas não humanas, para que não tenha empatia alguma, né? Desde pessoas que têm conhecimento, porque a gente vê muito isso, né? Pessoas que estudam, pessoas que conseguem adquirir conhecimento, mas que ainda não têm uma visão humana sobre eles, ainda mais as pessoas que têm ali o senso comum e que dá continuidade às falas assim. Né? Então só vai desumanizando eles cada vez mais. Perfeito. A gente, enfim, tinha um tempo de gravação já, a gente pode agora tentar falar sobre a atuação singular de tanto do Pedro quanto do Alan, que são profissionais que trabalham na redução de danos, só que, dado todo esse contexto que a gente tem discutido agora, se percebe que a disponibilidade de vocês é muito maior do que a disponibilidade física presente, de estar ali atuando para que no final do mês você seja remunerado. Tem um interesse, tem uma revolta, tem todo um contexto de trabalho. E vocês atuam dentro da redução com arte, com alguns projetos de arte. Conta pra gente, peço que o Pedro comece, por gentileza, como que é essa sua atuação singular dentro da redução de danos? Então, dentro do PTS, na construção da RAS, que é a folha de produção do CAPS, entra como práticas comunicativas e expressão. Então, a arte ela também é terapêutica, é uma forma de cuidado. E pode ser a forma de arte, a música, a arte plástica, a culinária, oficina de geração de renda. Tem vários tipos de ramificação que a gente pode utilizar. Esqueci o nome, fazem mó bonito, uns palitos de churrasco. Mandala. Isso, eu sempre esqueci esse nome. Coisa mais linda. Fico vendo lá eles fazendo, puta, muito da hora. Eu quando vou lá no Rise Artístico, eu peguei o mosaico para fazer lá no CAPS AD. Agora, a gente tá fazendo um mosaico muito da hora e a gente vai começar junto em parceria com a Fábrica de Cultura da Brasilândia, uma oficina de ateliê com o Bonga Mac, que é um dos grafiteiros mais renomados aí do Brasil, e ele é arte educador lá, ele foi meu arte educador quando eu era moleque, ele ainda tá atuando e ele é educador do Fábrica, e aí a gente vai fazer uma parceria com o CAPS, com os nossos pacientes lá no Fábrica. Então, no outro CAPS de Cachoeirinha, eu tinha o grupo de rap. E aí eu levava equipamento e a gente fazia a musicalização das pessoas. Aí a gente fazia muitas vezes a musicalização das pessoas. O coral também, eu fazia o coral no centro de acolhida e fazia o coral também no CAPS de Cachoeirinha. Então eu tô começando a pegar a dinâmica do CAPS de Brasilândia. Começando a pegar essa dinâmica, mas eu vou implementando em alguns pontos. Dos outros equipamentos que eu passei, o hip hop foi minha principal ferramenta de interação. Então eu usava muito das rimas, usava muito de música instrumental, sempre pensava em algum contexto com poesia para poder chegar nos pacientes, para poder fazer vinculação mais fácil, porque a vinculação é tudo, né? Vocês estudando psicologia, vocês não tendo uma boa vinculação com o paciente, como que vai ser construído um trabalho? A fundamental. No meu caso também, a gente vem muito com música, né? A gente vê muito ali, quando a gente faz algumas ações,
ainda mais sobre testagens, que a gente já avisa antecipadamente, aí na semana a gente chega lá com uma caixinha de som, aí depende da ocasião, em 2 passos já previsto, a gente coloca um funk para rodar, né? A gente já chamou uma galera da capoeira para cantar junto, né? O samba, que chama muita atenção deles, então a gente leva o cavaquinho, a gente leva os tambores, bandeiro, junta com o pessoal, né? Dentro do CAPS eu faço um grupo chamado Alternativo, e esse grupo ele tem por interesse a diversão. Então eu posso levar qualquer coisa que eu quiser, pode ser um filme divertido, pode ser uma música pra gente debater, jogos de tabuleiro, mas a gente nunca vai se basear na drogadição ou no uso, mas sim em outras formas que esqueça isso, né? Então essa vinculação de diversão também é importante, né? Para esquecer um pouquinho os fatores de uso, de tristezas, porque se a gente começar a falar sempre sobre o uso, por que você começou a usar, o que acontece na sua vida, na sua família, vem muitas tristezas, vem algo bem pesado sempre. E a gente sabe que a tristeza está ali constantemente, né? Não é à toa que está no uso. Né? Então, a gente processo de revitimização, né? Isso, exatamente. Então a gente começa a fazer coisas que esqueça. Então, pô, se você pegar um tabuleiro, você fica a tarde toda, jogar um Jenga, eles adoram Jenga, jogar um dominó, colocar um filme ali de comédia para assistir, para conversar sobre, para dar risada mesmo e se divertir. E fazer processo de pintura. A nossa bandeira mesmo da nossa equipe de redução, a gente foi feita com usuários. Então eles colocam lá, né, que prender não é tratar, desenham uma maconhazinha ali, um cigarrinho aqui, e a gente vai deixando livre para eles poderem estar destilando a sua arte, né, a sua vontade de criatividade. Então acho que a criatividade e a música também, como o Pedro disse, eu acho que são fatores importantíssimos para vincular, né, de você chegar junto, deixar a pessoa se expressar à vontade e fazer o que ela quer, né, seja na pintura, na música ou na diversão que a gente joga na hora ali para fazer junto, entendeu? Só complementando os esportes também. Os esportes é muito importante. Eu nunca participei da Copa da Inclusão. Eu escuto muito falar dela, eu nunca participei. Rola mais na leste. Mas nós, do lado daqui, a gente tem o Intercaps. O Intercaps reúne todos os CAPs, ele é itinerante e a gente vai para os espaços para jogar futebol ou alguma outra atividade. E é muito bacana ver um CAPS jogando contra outro CAPS, fazendo samba junto. É muito bacana. Então, o futebol, as práticas... O pessoal lá faz os alongamentos. É muito importante, assim, isso no cuidado também. Isso também é um papel que as UBSs fazem, né? Eles têm oficinas de mobilidade, tem bastante coisa envolvida. Tai Chi Chuan, eu vejo bastante rolando isso nas UBSs. Isso também é ferramenta de cuidado. Também é redução de danos. Perfeito. Alan, você consegue elencar uma atuação singular que você tem junto com esse público da redução de danos? Pô, cara, aí fica difícil, assim, de pensar, né? Porque a gente faz tanta coisa na rua, sabe? Que eu acho que, assim, é mais a conversa, sabe? De chegar ali, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito, de sentar ali no chão, conversar como tá e ficar um tempinho conversando, entendendo. Porque, às vezes, o que a pessoa quer é só conversar, sabe? É só ali desabafar um pouco. Já teve vários casos de a gente perguntar, eu posso te ajudar de alguma forma? E a pessoa às vezes não consegue nem responder, porque a pessoa fica emocionada, a pessoa chora, porque ela não tá acostumada, às vezes, a pessoa chegar e perguntar se tá precisando de alguma coisa, se eu posso te ajudar, sabe? Ter um cuidado com eles, sabe? Então, eu acho que com a minha equipe, por exemplo, a gente tem uma afinidade muito boa, que a gente tá conversando com o usuário, a gente vai fazendo aquele pente fino, enquanto ele não percebe. Aí você vê um machucado ali, né, uma chocada aqui, uma fala aqui, então você já consegue perceber quando que você pode estar acionando o assistente social, o técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, ou até a psiquiatra mesmo, ou até outro colega para chegar junto, né, você vê que de repente está pesado para você sair de cena, deixar o outro falando também, né, então são tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, que acho que é difícil assim apontar uma só que eu acho que o mais gostoso é realmente sentar e conversar e entender, e estar junto ali promovendo a saúde, sensibilizando sobre o uso também. Você tem uma relação com a fotografia, né? Isso. Quando a Harumi propôs essa entrevista, a gente super topou, foi super pertinente, ela mencionou. Você consegue trazer esse seu hobby para dentro do trabalho com essas pessoas? Eu consigo trazer para dentro do CAPS, porque ali já é um lugar, ali, vamos dizer assim, controlado, eles têm a ciência disso e eles vão para isso. Então, por exemplo, teve um que foi bem marcante para mim, eu gostei bastante, foi no Dia das Mulheres. Então eu levei todo o meu equipamento, levei luz, levei flash, a câmera certinha, levei tripé, a gente fez um balanço com flores, e cada mulher foi lá e tirou sua foto, e eu fiz questão de imprimir a foto, colocar num envelopezinho bonitinho para elas, entregar.
E para elas foi bem legal, porque elas ficaram esperando receber a sua foto, né? Porque você não pode pegar e fazer uma promessa vazia. Então eu realmente fui lá, fiz a foto, né, construí a foto como elas queriam, a pose que elas queriam, e entreguei essas fotos. Então foi bem singular isso, né? Infelizmente na rua já é mais complicado, porque você sabe que eles acabam ficando mais ressabiados, né? Por que você tá tirando foto de mim? Sabe? E até às vezes se um aceitar e o outro ver, é muito complicado. Porque se a gente estiver num espaço e de repente tem uma lojinha ou tem alguma pessoa que cuide do espaço e não goste, é bem problemático, porque eles vão achar que a gente está filmando o espaço para mandar para outros lugares, né? Então é uma coisa assim que é bem difícil, infelizmente. Eu gostaria muito de fotografar assim eles na rua, ter uma fotografia deles para entregar para eles, só que infelizmente no momento ainda não dá. Mas eu ainda penso muito nisso, de um dia poder fazer uma fotografia, né, de poder plastificá-la para não estragar e entregar a eles. Mas eu consigo fazer isso dentro do CAPS. Então, um usuário que vai até o CAPS e ele começa a se vincular lá dentro, aí eu já consigo fazer um serviço em relação à fotografia, porque sempre tem uma festinha. Por exemplo, teve a festa junina agora, então muitos tiraram foto, a gente já fica esperando uma fotinha, você vai mandar no grupo, vai mandar pra mim, você pode tirar uma foto com a minha família, que eu não tenho foto com a minha família, posso tirar com meu amigo aqui? E a gente fala, pode, claro. E é muito gostoso, tá? Porque aí você já tem um conhecimento de um tipo de arte que você pode estar enviando a outros, né? Então isso pra mim é algo muito significativo dentro do trabalho, que eu posso trabalhar à vontade, né? Quando tem evento, meu gerente já sabe. Ele nem fala que vai me alocar em qualquer outro lugar, porque ele já sabe que eu vou estar na fotografia. Então, pra mim, isso é uma coisa muito grandiosa, sabe? Talvez... Eu queria falar da formação. Porque, assim, vocês já falaram que não tem necessidade... para atuar como agente de redução de danos, vocês não têm... não é obrigatório uma formação, né? Mas como que vocês veem essa situação? Vocês acham que precisava ter? Ou a formação é feita pela equipe técnica? Como que funciona essa questão? Porque, às vezes, a gente vê que alguns equipamentos, né, alguns orientadores ou educadores sociais, eles estão em equipamentos, mas que eles não compreendem nem de fato quem é o público atendido, né? E aí isso dificulta ali, né, o trabalho do dia a dia, se você não está minimamente preparado para atender a demanda que o seu público necessita. Olha, tem tanto técnico assim também. Tem tanto técnico que tá ali ganhando uma grana ali no mês, que não faz ideia do que tá fazendo ali, que não tem empatia nenhuma. Então não vai me surpreender se o tal colega redutor ali também não tá ali de repente só pelo salário, pela questão. De verdade mesmo, assim. Nesse sentido, eu acho que é muito singular isso de você buscar o conhecimento, da forma que você trabalha. Isso vai dizer muito da conduta que você vai querer levar. Tem gente que está em CAPS há anos, tem gente que está em CAPS há décadas, e pessoas que não se implicam a, de repente, transitar em outros equipamentos, sair disso, ou ela se vê ali, é isso que ela vai querer almejar para a vida dela, sabe? Acho que tem que entender a singularidade de cada um. O principal é isso, entender a singularidade de cada um. E aí, a partir disso, pra mim, eu não sou, sabe aquela, eu quero fazer o melhor. Tem uma frase no rap que é do MC Marechal, que ele fala: longe dos papos de vaidade, quer ser o melhor, vai ser o melhor para sua comunidade. E é isso que eu penso. Eu morei no Peri e eu fazia ação de território na rua que eu morava. Eu moro aqui na freguesia, o CAPS é na Brasa, eu ando na Brasa no território que eu conheço uma par de gente, que eu ando na rua, e aí Pedrinho, e aí como que é? Caramba, estão contratando louco pro CAPS, que loucura. E por aí vai, a vinculação. Talvez até por esse vínculo você tenha mais facilidade para chegar nas pessoas, sabe? Dessa forma. Terminou, né, Pedro? Perdão. Opa! Beleza. Eu concordo muito com o Pedro, né? Eu faço da frase dele a minha também. Tem muito técnico aí que de repente tá perdido no rolê, sabe? E a gente vê certas coisas assim que a gente só balança com a cabeça e segue a vida, né? Eu mesmo, quando fui pro CAPS, eu fiquei bem assustado, né? Mas era um serviço que eu gostaria muito de ir, mas não imaginei que seria tão breve quanto foi, né? Desde que eu entrei na associação, né? Eu acho que, assim, começar por 4 anos, eu achei que foi bem rápido,
para chegar no CAPS, que era um serviço que eu poderia conhecer outros serviços, que eu poderia estar para cima e para baixo, conversando com pessoas diferentes, né, conhecendo serviços diferentes, e é uma vontade que eu tinha. E ter esse cuidado com as pessoas, de conversar, de estar fazendo uma educação, tem que vir de mim. Né? Então, para mim, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer esse corre de entendimento, procurar ao máximo não fazer o julgamento. A gente julga a todo momento, né, infelizmente, mas a gente saber se conter e entender o que o outro tá falando para você, por que ele tá ali, né, e ter o mínimo pelo dinheiro, tudo bem, cara, né? Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa ganhar a sua vida, mas acho que também é importante colocar o outro ali também acima disso, né? Porque não é só capital, né? É algo que, pelo menos para mim, me traz muito prazer estar ali todo dia para trabalhar, conversar com o pessoal, né? Tá com uma equipe boa também conta muito, né? Que são pessoas também que têm uma visão, muito igual à minha, sabe? De cuidado, de correr junto, de estar ali, né? E brigar junto. Eu acho que isso conta muito, porque se um já não vai muito, você já fica meio balançado e pode dar um babalazinho ali, mas quando a equipe totalmente reunida, que tá para esse fim, você vê a diferença, né? Então acho que é que nem ele falou, realmente é a gente fazer o nosso corre, né? E se você não pode fazer o bem, também não ferrar com o rolê de ninguém, né? Acho que mais uma pergunta que eu queria fazer, que estava ali no nosso roteirinho, e que me causa bastante dúvidas, assim, como que é feito. A gente entende essa questão do apoio familiar, né? O quanto que é importante, mas a gente sabe que muitos não têm esse apoio familiar. Como que é, assim, essa questão dos atendidos no CAPS, que vocês atuam, a família, se é feito um trabalho com a família, como que é isso para vocês? Bem, tem os grupos familiares também, né? Já não tange tanto a minha parte, porque a minha parte acaba sendo mais a rua mesmo. Então a gente acaba apontando, né? Os técnicos vão correndo mais nessa parte, mas a gente conversa. Então já teve casos de uma senhora parar a gente para conversar, falar, o meu filho tá dando esse problema, mas eu não consigo resolver, tem que levar ele pra clínica, tem que amarrar e tal. Eu falo, mas a gente entende que não é um problema só de um, mas é um problema de todos, né? Então se a gente pode ajudar, a gente tem que ir. Mas a gente fala, seu filho tá com problema de drogadição, mas a senhora também tem um problema, né? De também conseguir compreender. Porque às vezes acontece muito, a gente sabe disso, né? A pessoa tá lá na drogadição, a família não vai aguentar, né? Vai ser muito difícil e a pessoa começa a condensar para dentro, né? Acontece isso, guarda para si. Acontece aquilo, guarda para si. Acontece outra coisa, guarda para si. Quando isso externaliza, vira violências, né? Verbais, físicas, e a família não vai estar aguentando mesmo. É a realidade, sabe? Porque o usuário não vai ser fácil de lidar, sabe? Ainda mais quando é família, fica uma relação muito difícil de bancar, né? Então, a mesma forma que o usuário tem que ser cuidado e se cuidar, esses familiares também têm que cuidar e se cuidar, sabe? Então, o CAPS também tem esses grupos familiares que vai estar ali ajudando, fazendo debates, trazendo reflexões, para que eles também se cuidem e começar a ter um entendimento, né? Porque não adianta só um lado ter um entendimento, o outro não, né? Ambos tendo o entendimento, fazem uma síntese para fazer esse complemento, né? E se entrelaçar para ficar mais forte. Porque não adianta nada só cuidar do usuário, mas de repente a família ser super tóxica. De repente esse usuário continua nesse uso por conta dessa família tóxica. E a gente sabe que, infelizmente, família tóxica tem ao rodo, né? Então fica muito difícil. Então, acho que são pilares, né, que a gente tem que fortalecer. E não é de só um lado, né? São de todos. É isso aí. Os grupos de família são muito importantes. Os atendimentos familiares também são importantes, mas o foco principal, né, é entender o lugar daquela pessoa no mundo. Tem gente que, por exemplo, vai muito da substância de preferência. Acho que é muito relativo. É muito diferente a relação de um paciente alcoolista e um paciente que faz uso de crack. É muito relativo isso, sabe? Então, a forma que, de repente, o cara ele consegue cumprir todas as funções dele em casa em algum momento, mas aí ele recai no crack e já era. Ou aquele cara que é alcoolista a vida inteira, violento e tal, e a família tá vendo ele ali a vida inteira ali, daquele jeito. Então, são relações diferentes, sabe?
É por isso que o CAPS trabalha num PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. Às vezes faz sentido a pessoa estar perto da família, às vezes não faz sentido o tratamento estar perto da família. Ou não tem família, não tem nenhuma rede de apoio, ou rompeu com toda a rede de apoio, sabe? É nesse lugar. Como que vocês veem a situação do K9, né? Porque a gente, né, nos últimos anos foi um boom, assim, e a gente percebe muito, né, aqui na minha região, né, onde eu moro, que é a Zona Leste, São Miguel, a gente percebe muito, assim, muitos jovens, muitos adolescentes, e esse uso muito disseminado mesmo, né, que né, antes não se tinha, e hoje em dia a gente percebe, assim, em larga escala. Como que vocês veem isso? Atribuem a quê? Como que é para vocês? Olha, eu vejo como bem... Perdão, Pedro. Eu vejo bem emergencial, né? Porque o tanto de jovem que a gente vê, né? Eu vou dar um exemplo de uma praça chamada Praça da Tripa, né? No momento, ela começou a voltar a encher, mas houve um termo usado lá por eles mesmos, que era camelar, né? E muitos jovens, meninas ali de até 12 anos, né? Pra cima ali, né? Não passava, se eu não me engano, dos 25 os usuários, né? Tendo ali em números. E eles vinham de outro ponto, a comunidade começou a ficar incomodada, os vendedores das lojinhas começaram a ficar incomodados e começaram a expulsá-los. Eles foram para essa Praça da Tripa e tinham muitos jovens. A gente tentou fazer uma ação lá, mas não dava, infelizmente, para conversar com eles, porque eles estavam no uso tão forte, tão intenso, que eles se desligavam na nossa frente. Então a gente tinha aquela preocupação de, vamos ficar ali perto, dar uma água, né, dar um respaldo para eles, sabe? E é um uso constante, né? Aí eles sumiram de um tempo, eles começaram a camelar para outro lugar, que foi para a Ponta do Índio. Aí depois começaram a voltar agora de novo e vieram alguns que estão mais conscientes, né, para entender para o uso do K9 lá, e eles não querem mais porque tem um sofrimento, sabe? E eles têm essa continuidade de uso e traz um sofrimento para quem usa e até para quem vê, né? Eu digo por mim mesmo, porque a gente vê um jovem ali, sabe, que podia estar estudando, podia estar gozando da vida, fazendo outros afazeres, fazendo esporte, fazendo uma música, e de repente não tem nada, porque é só a droga que lhe é apresentado, sabe? Então, tipo, é muito complicado, né? Então você vai em vários pontos que você não consegue nem ter um diálogo com eles, porque eles realmente estão desligados. E quando você consegue ter um diálogo com eles, é só sobre o sofrimento, que é não ter o uso, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, de dormir. Eu sempre pergunto, como que, além da alimentação, da hidratação, como que tá o seu sono? Você consegue descansar? E muitos dizem, eu compro o meu K9, aí na hora que eu vou dormir lá para as 2 horas da manhã, eu tenho que comprar, por exemplo, 2. Compro 2 a R$3, R$2,50. Muito barato. Então ele dá 2, dorme 30, 40 minutos, acorda, segundo eles, parece que não dormiu. Aí ele tem que dar 2 novamente, dorme mais meia hora, 40 minutos, e isso segue a noite toda. E é muito paradoxal, porque ele acorda e para começar o dia, ele fuma mais um. Sabe? Então, tipo, é esse segmento que dá. Sabe? A gente começou a encontrar uns também que de dia usa o crack e à noite tá usando no K9 para dormir. Sabe? Então é uma sequência de uso que não para. Sabe? Então por isso que eu digo que é emergencial, né? E, assim, é muito difícil de morte, né? É uma substância ali que vem e impacta muito a vida da pessoa. E você vê essa pessoa interrompendo essa vida dessa pessoa para ter uma vida plena, porque ela só tá respaldada no uso a todo momento, né? Então é bem complicado, né? Esse boom tá tendo o K9 agora. Eu vou fazer minha fala um pouco pelo lado informativo das drogas K. A sintetização da maconha, ela começou a ser feita a partir do final dos anos 80. E eles isolaram o componente tetahidrocannabinol, que é o THC, né? Começaram a sintetizar essa molécula em outras cadeias, tornando ele sintético, conseguindo trabalhar a composição química dele e a forma de aplicar essa composição química. A primeira vez que essa droga foi popularizada nos Estados Unidos, que ela vem de lá, ela causou, assim, numa universidade, assim, num campus de universidade, uma média de
9 ou 10 overdoses simultâneas quantas pessoas estavam usando. Então aí perceberam que eles não tinham uma droga, eles tinham uma arma química. E aí isso começou a ser proliferado em várias formas de aplicação. Eles fazem a solução e eles borrifavam em fumos naturais, fumos orgânicos, tal. Tipo o cubaiá pra gente, lá fora era muito popular o uso das ervas. Tipo medicinal, fumar camomila, tal. Até como método de redução de danos, que eles têm um pouco mais de caminhado do que a gente. E isso começou a ser muito popular. A OMS, eles começaram vendendo os pacotes dentro das tabacarias e a OMS começou a bloquear isso. Toda vez que bloqueava, eles mudavam a sintetização daquilo e nova embalagem, toma. Isso era muito popular em Londres, isso era muito popular nesses outros países. Quando chegou no Brasil e na África, principalmente na África, ela atingiu níveis de disseminação assim muito altos, porque pouca quantidade, muita brisa e muito tempo. Só que as pessoas, os corpos, eles não estão preparados para uma pancada dessa que vem. Aqui no Brasil ela chegou, eu lembro assim, de 2018, 2019 já tinha aqui no Brasil. Era vendido nas lojinhas como K4, que era maconha sintética. E aí depois de um tempo, ela sumiu e depois ela voltou como K2 e K9. Só que isso era popular nos presídios de detenção na cidade de São Paulo. Eles entravam ou entrava o M4, que é a mesma solução do K9, só que ela num papel. E aí os caras, eles picam e fumam no cubaiá, que é o fumo orgânico, o fumo de corda que eles fumam dentro da cadeia. E aí os caras começaram a surtar lá dentro. Começou a ter várias repercussões isso lá dentro, até que chegou um momento que isso foi proibido dentro das cadeias, só que os caras falaram, a gente vai ganhar dinheiro com essa porra. E começaram a ganhar muito dinheiro. Dizem que em algumas lojas está proibido, só que isso ainda é vendido. No centro, a grande questão é que os caras fumam isso junto com o crack. No mesmo cachimbo do crack, eles fazem o uso do K9. Então, isso chegou há bastante tempo, só que começou a se tornar popular e sem controle da sintetização do tetrahidrocannabinol, e aí as pessoas começaram a psicotizar, porque eles perderam não é mais o primeiro componente de origem, não é mais aquela sintetização da primeira que foi feita. Já tem vários outros tipos de sintetização feitas, inclusive no Brasil, ela já é produzida no Brasil, e agora tem um outro patamar. Tem um mito aí, tipo maconha na lata, não é um mito, é um fato, né? A maconha na lata que teve lá no final dos anos 80, de mais de 10 toneladas de maconha prensada mofada pelos estoques do Brasil. Isso é um fato que corre na rua. E o que os caras fizeram? Os caras, eu digo, quem produz, eu não vou falar nome de facção, não vou, porque isso tá no Brasil inteiro. Eles pegaram isso, trabalharam isso, e aí é o que vende a maconha o K9 de 2. É na própria maconha mofada velha, aquele fumo de baixa qualidade, pulverizado o componente do K9. Por isso que isso está sendo distribuído como plano de extermínio da juventude negra. É um fator conspiratório? Não. Tá aí. Tá para todo mundo ver. Eles tentaram com o crack. Só que o crack, ele gerou um problema de segurança muito grande. Porque as pessoas na brisa do crack começaram a roubar, começaram a matar, começaram a invadir comércio, começaram a invadir prédio. E isso perdeu o controle. O que a gente vai fazer para eles ficarem lá mortos e parados? A gente vai criar uma coisa mais forte. E tá aí, tá na nossa frente. As pessoas estão vendo. Vale lembrar que, assim, né, a política de drogas, ela se pauta em um relatório que tem descrito diversas substâncias que são proibidas, né, pela OMS, né,
por causar né, alucinações, entre outras. E aí essa questão dessa sintetização de ter vários Ks, entre outros, é exatamente para tentar burlar essa normativa, né, de uma substância que já era proibida, e aí modifica ali a sintetização com um componente diferente, uma coisa ou outra, só para modificar ali e ficar dentro do que da lacuna do que não está descrito como proibido, né? É porque antes ela era vendida nas tabacarias, nos comércios. Era a Space. Lá fora era chamado de Space. Na África é chamado de Black Mamba. Eu digo porque assim, eu fiz um curso na Unifesp de medicina. Da Unifesp, não, minto. Foi pelo Ministério acho que da Justiça do Flávio Dino, na época, logo no começo do mandato do atual presidente. E era sobre substâncias psicoativas que são sintetizadas, né? E aí ele traz esse contexto histórico, como você lindamente colocou pra gente aqui, né? Uma aula, praticamente, dessa questão, dessa sintetização, que eram modificadas as fórmulas, né? As moléculas, né? Levemente modificada, para que se enquadrasse dentro da lacuna do que não está definido como proibido. Né? Mais ou menos isso. Sim, gente. Infelizmente, eu vou ter que fazer o papel do chato. Nossa conversa tá ótima, a gente renderia horas e horas aqui. Inclusive, a gente deixa aberto uma possibilidade de uma nova conversa, a gente retomar esses temas que a gente abordou, se aprofundar. Com certeza, quem ouviu esse programa conseguiu compreender melhor o trabalho do retor de danos, o trabalho do CAPES e toda a atuação que acontece. E eu gostaria que vocês deixassem algum recado, se vocês quiserem. Pedro, quer deixar algum recado para a turma que está ouvindo a gente? Quero agradecer aí o espaço, estou disponível para quando precisarem, só chamar. E tô pensando em fazer faculdade de psicologia. Tô me organizando para isso. Eu tava em dúvida entre outros 2 cursos, mas acho que psicologia vai ser o de escolha meu. E é isso, gente. Parabéns aí pela proposta. É um prazer conhecer você, Alan. Vamos trocar umas figurinhas. Com certeza. Vamos trocar umas figurinhas, vai ser importante. Tenho alguns contatos aí em São Miguel, vamos ver se a gente troca umas figurinhas com eles. Bora. E Ezequiel, muito obrigado. Márcia, tamo junto. Se vocês precisarem de mim, vocês podem me dar um salve. A gente vai precisar. Eu também quero agradecer a Márcia e o Ezequiel pelo convite, né? Um prazer conhecer o Pedro ali, né? Conhecer outro redutor além ali do CAPES também é muito precioso para mim, pra gente ver a demanda, ver as diferenças, né? Pra gente começar a fazer uma síntese mais elaborada, né? Trocar figurinhas ali também para entender como que são, né, os territórios e as suas diferenças, né? Eu fiquei muito feliz de estar participando aqui, né? E deixar a mensagem pro pessoal que está ouvindo, né? Sempre procurar ter um conhecimento, né? De começar a entender o que são as coisas, como que elas se dão, como que é, para você não acabar não caindo no achismo, né, pessoal? Quanto mais a gente sabe, mais libertador é o conhecimento, né? Pra gente acabar não ficando só nesse julgamento e entender como que acontecem essas tristezas e essas violências do uso, tá? E quem quiser também, tiver qualquer pergunta ali, a gente tá ali para ajudar a compreender e juntos tá tendo essa síntese de conhecimento, tá bom? Sim, Harumi. Eu queria muito agradecer aos dois, assim, né? Como já falei no começo, vocês são amigos meus pessoais e que, assim, eu levo para a vida, porque eu aprendo muito com vocês, né? A gente aprende nessas trocas, né? Eu tenho muita admiração por cada um de vocês. Com certeza vamos ter novas oportunidades. Quero trazer Pedrinho novamente no momento futuro para a gente falar sobre o hip hop, sobre o slam, que é algo que, né, o Pedro tem muito domínio sobre. E faz parte, né, da nossa atuação ali no processo de desenvolvimento, né, na reabilitação da pessoa que faz uso, ou da pessoa que não faz, mas que, assim, é isso, a cultura, a arte, ela muda vidas, ela salva vidas, né? A gente costuma dizer isso, né, que a cultura muda, né, a essência da pessoa, né, ela passa a ver o mundo de maneira diferente. Então, eu queria muito agradecer vocês, meu parceiro Ezequiel, de sempre.
E agradecer mesmo, gratidão muito de vocês. E para quem nos ouve, né, que fica aí. Ai, Ezequiel, falta Ezequiel. Eu vou me tornar repetitivo, né? Esse projeto é muito importante para mim, acredito que para Harumi também. E ter duas pessoas de tamanho contexto, de tamanho currículo, de tamanho conhecimento pra gente é muito importante. Trazendo aquele recorte inicial de que os estudantes de psicologia têm uma visão ali muito direcionada para um foco. E a gente percebeu nesses últimos momentos de estudo e poder ampliar, poder conhecer eu mesmo, por mais que eu fiz algumas perguntas ali para provocar, perguntas ali que era genuína, não vou dizer quais, mas tinham perguntas ali genuínas. E agradeço muito toda a colaboração da Harumi, do Pedro, e a gente com certeza vai precisar muito de vocês, inclusive futuramente, igual a própria Harumi trouxe, que a gente pode trazer mais temas. Isso, então eu queria agradecer a quem está ouvindo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Foi o primeiro episódio num quadro novo, né? A gente tá chamando ele, né? Nesse momento de articulando em rede, porque eu acho que é muito isso, né? A entrevista em si é mais para fazer essa rede mesmo, essa articulação da gente enquanto estudante, saber como que funciona a atuação no dia a dia, que é diferente do que a teoria diz, né? A prática, ela sempre vem cheia de demandas, desafios, né? E eu queria agradecer quem está ouvindo. E se vocês tiverem qualquer questionamento, né, se ficaram com dúvida sobre alguma questão, vocês podem mandar nos Instagrams. Vamos compartilhar o Instagram do Pedro e do Alan também, né? Então, assim, quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode nos procurar no Instagram, eu, Ezequiel. E eu acredito que os meninos também estão abertos para responder qualquer questão que vocês possam trazer. Então, eu agradeço muito. E assim finalizamos o 8º episódio do podcast da turma. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Obrigada, gente.